Olá, pessoal, tudo bem? E essa conclusão no Enem, hein, Leão? E esses 5 elementos na conclusão do Enem? Como é que eu faço, Leão? Então, eu tenho dito para os meus alunos que são 5 elementos bem definidos. O agente, aquele que faz a ação, aquele que pratica a ação. A ação, o que devemos fazer para solucionar o problema do tema. O meio, por qual meio devemos fazer? Como devemos fazer? O detalhamento, onde você detalha qualquer elemento da conclusão. E também a finalidade, o para quê. Esse para quê, que eu costumo dizer para os meus alunos que uma técnica usada é que você retome o tema. Seria muito saudável se você fizesse isso na sua redação. Então, muito se tem dito, muito se tem falado desses 5 elementos. E uma das coisas importantes, que na minha opinião é extremamente importante, é que você não pode ferir os direitos humanos. Isso é extremamente importante. Tá? Outra questão é que nós estamos diante de uma proposta de intervenção. Então, nós vamos resolver os problemas apresentados durante o seu texto. Muito bem. O agente, muito se tem falado também, a gente vê nas redes sociais que muita gente fala, não pode usar isso, não pode usar aquilo, isso não pode usar. Então, assim, em relação à banca corretora, a banca corretora tem sido bem camarada em relação a isso, que nós podemos usar o governo como agente, nós podemos usar nós como agente, o que eu digo para os meus alunos, para que não façam isso, tá? Afinal de contas, a primeira pessoa do plural pesa um pouquinho no texto, aquela coisa toda. A ação, eu costumo dizer para os meus alunos, marquem com um verbo, principalmente o verbo deve, deve fazer tal coisa. O meio, marquem com conectivo por meio de, ou por meio do ministério. A finalidade, marquem com para quê. E o detalhamento, que vocês possam fazer o detalhamento de qualquer elemento. Normalmente, nós conseguimos explicar isso de uma outra maneira, como um aposto explicativo. Nossa, Elião confundiu mais ainda. Tudo bem. Então, por exemplo, Elias, vírgula, professor de redação, vírgula, esse seria o detalhamento, e o agente seria Elias. Certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vou projetar uma boa solução, uma solução que ganhou 200 pontos, pessoal? Lembrando que está na competência 5, lembrando que vale 200 pontos, Lembrando de tudo isso, que nós temos 4 parágrafos, lá no último parágrafo é a nossa conclusão, lembrando de tudo isso, tá, pessoal? E que você possa, através dessas recordações, através desses ensinamentos, fazer uma boa solução na sua redação do Enem. Então, vamos lá, pessoal. Registra-se, portanto, esse candidato aqui começou muito bem, colocou aqui o que nós chamamos de inversão, usou um conectivo, muito importante que você possa aqui usar um conectivo, é muito bom usar esse conectivo aqui, o portanto, ele é conectivo conclusivo, Eu digo isso para os meus alunos, use um conectivo conclusivo, portanto é conclusivo. A persistência de obstáculos estruturais no decorrer do procedimento de universalização do alcance ao cinema no Brasil. Então, aqui deu para perceber que é o tema democratização do acesso ao cinema. Tudo bem. Aí vai começar aqui o candidato, tá? Vai começar a sua proposta de intervenção. Então, ele usa um outro conectivo. Diante disso, outro conectivo, vamos grifar de vermelho. Tá? O Ministério da Cidadania, então, vou puxar aqui, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, o Ministério da Cidadania, agente. Tá? É ele quem vai praticar a ação desta proposta de intervenção. Vamos lá. Na figura das secretarias municipais, ou seja, você percebe que aqui tem um detalhamento, tá? Então, nós vamos puxar aqui o detalhamento só para você ver, tá? Que você possa enxergar de maneira, em forma de tópicos, Ctrl+C, Ctrl+V.
Ó, detalhamento. Tá? Deve, aquilo que eu falei, né, pessoal? Esse candidato não é meu aluno, tá? Mas ele seguiu minhas instruções, né? Deve, olha o verbo aqui, ó. Desenvolver um programa de democratização das plataformas de transmissões de filmes. Olha aqui, né? Que nós falamos aqui, Ctrl C, tá? Vamos colocar aqui para você enxergar. Ctrl V, ó. Isso é a nossa ação. Lembra? Marca com o verbo deve. Está aqui a nossa ação. Tá? Marca com o conectivo por meio de. Né? Olha aí, ó. Por meio da ampliação da emissão de vales cultura. Então, ó. Ctrl C. Certo? Ctrl V. Ó. Meio. Tá? Então, e ele fala assim, né? Ó. E da realização de exibições de obras cinematográficas nas comunidades menos favorecidas, com o intuito, aqui ele não marcou, mas dá para perceber, né? Tá? Com o intuito é para quê? Certo? Então, esse para quê, nós usamos aqui, ó, como finalidade, esse trecho. Finalidade, tá? Saiu de uma corzinha diferente aqui, tá, pessoal? Mas não tem problema, tá? Finalidade, que é o nosso para quê. Tá? Esses 5 elementos ficam bem destacados nesse texto, ficam bem organizados, né? Elias, precisa ser nessa ordem? Não, não precisa ser nessa ordem. Pode ser em outra ordem qualquer. Então, aqui, nós temos aqui, pessoal, alguns detalhes que são importantes, tá? Eu costumo dizer que esses detalhes trazem para nós, né, muito do que nós precisamos para solucionar o problema apresentado. Então, pessoal, através dessa videoaula, eu espero que você tenha aprendido a fazer a conclusão no Enem com 5 elementos. Cada elemento desse vale 40 pontos. Se você tem 5 elementos, você tira 200 pontos. Vale lembrar aqui também para você que esse critério, essa competência do Enem, nós, corretores, consideramos ela quantitativa. 5 elementos. Que quantidade de elementos precisa ter, Elias? 5 elementos. 5 vezes 4, 20. 200 pontos. Espero que essa videoaula tenha te ajudado. Espero que tenha sido útil para você. E se foi útil, passe adiante, né? Compartilhe o conhecimento. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.